O livro do Apocalipse apresenta uma linguagem única, repleta de imagens poderosas e símbolos profundos que desafiam a razão e convidam à introspecção. Uma das figuras mais enigmáticas deste texto é a mulher vestida de sol, uma imagem que ressoa com as partes mais obscuras e luminosas da psique humana. Este símbolo emerge em um contexto de perseguição e conflito, momentos em que o ser humano é confrontado com forças que parecem vir tanto de fora quanto de dentro, ameaçando destruir o que é mais precioso: nossa busca por significado e transcendência. Para compreender a visão da mulher vestida de sol, precisamos primeiro entender o autor dessas revelações, João, cuja voz ecoa através dos tempos com um apelo pela integridade espiritual. Em meio ao sofrimento e à incerteza, ele escreve: cercado pela opressão do império e pelo anseio de um futuro redentor. O contexto da perseguição cristã amplifica a urgência de sua mensagem, como se ele próprio estivesse em uma batalha espiritual, na qual a mulher vestida de sol representa uma resistência imaculada à sombra que busca devorá-la. Nesta primeira aparição, a mulher surge não apenas como uma figura isolada, mas como uma força cósmica, um princípio arquetípico que reflete o embate eterno entre luz e escuridão. Sua imagem transcende o mundo visível, vestindo o sol como um manto e ancorando-se sobre a lua, símbolos do ciclo da vida e da morte, do inconsciente e do consciente. A coroa de 12 estrelas em sua cabeça amplia o significado, sugerindo uma conexão universal, um alinhamento perfeito com as forças da natureza e do cosmos. A presença dessa figura no Apocalipse nos impele a questionar: quem é ela, de fato? É uma visão de esperança em meio ao desespero, uma metáfora para a salvação que emerge em momentos de caos? Ao longo dos séculos, essa imagem tem sido um ponto de reflexão espiritual e filosófica, desafiando-nos a buscar a luz interna diante das adversidades que enfrentamos. É como se, ao olhar para ela, fôssemos convidados a ver nossas próprias lutas internas e a coragem necessária para vencê-las. Na tradição cristã, a mulher vestida de sol é amplamente interpretada como uma imagem de Maria, a mãe de Jesus, cujo papel transcende a biografia para tocar nas profundezas do arquétipo materno. Esta visão remete ao simbolismo da maternidade divina, onde Maria representa não apenas uma figura histórica, mas a encarnação da compaixão e da redenção espiritual. Vestida com a luz do sol, Maria se eleva ao status de intermediária sagrada, uma ponte entre o humano e o divino, conectando o sofrimento terreno à promessa de salvação. O simbolismo da lua, sob os pés da mulher e sua coroa de estrelas, revela a natureza divina de Maria, um poder que ultrapassa o mundano. A lua, com suas fases e sua associação com o inconsciente, representa aqui a conexão profunda entre Maria e os ciclos da vida e morte. Ao elevar-se acima da lua, Maria se torna a mãe cósmica, transcendendo o tempo e o espaço, guiando a humanidade nas jornadas de transformação e renascimento. Ela é o refúgio espiritual, a imagem da mãe que não abandona seus filhos, mesmo nas horas mais sombrias. Ao longo da história, essa interpretação de Maria como a mulher vestida de sol trouxe consolo e esperança para incontáveis gerações que viam nela uma guardiã da fé em meio às adversidades. A maternidade de Maria simboliza algo universal. A promessa de que, apesar das dificuldades, a presença materna divina estará sempre disposta a acolher, proteger e curar. Esse simbolismo não está restrito ao cristianismo. Ele ecoa em outras religiões e mitologias, onde a figura da mãe surge como força primordial, guardiã da criação e da destruição, trazendo ordem ao caos. Assim, a mulher vestida de sol
não é apenas uma visão celestial, mas uma metáfora da maternidade como princípio espiritual, que nos lembra de nossa conexão com o sagrado. Ela é o arquétipo da proteção e da compaixão, uma figura que evoca não apenas a fé cristã, mas uma busca universal pela compreensão e redenção. Olhar para Maria sob essa luz é ver nela um reflexo das qualidades que, conscientemente ou inconscientemente, procuramos nas figuras maternas de nossas vidas: acolhimento, orientação e a promessa de um caminho de volta ao lar espiritual. Para muitos teólogos e estudiosos, a mulher vestida de sol transcende sua identificação com uma única figura histórica e se expande como uma representação da Igreja. Nesse contexto, ela surge como símbolo de uma comunidade espiritual em constante luta contra as forças que buscam a sua destruição. Vestida de sol e coroada com estrelas, a mulher expressa a vocação da Igreja para ser uma fonte de luz em meio às sombras, um farol de esperança e redenção que resiste aos ataques das trevas. A coroa de 12 estrelas, interpretada como uma alusão às 12 tribos de Israel, liga a mulher à tradição e à continuidade espiritual, revelando a Igreja como herdeira da fé antiga e portadora de uma promessa de renovação. Como ela, a Igreja busca elevar-se acima das vicissitudes da existência humana, conectando-se ao que é eterno e divino. Esta visão da Igreja como a mulher vestida de sol também reflete a complexa natureza de sua missão. Ela é, ao mesmo tempo, defensora e redentora, mãe e guerreira, resistência viva contra as forças do caos que tentam desestabilizá-la. A figura do dragão que persegue a mulher no Apocalipse simboliza as ameaças e desafios enfrentados pela Igreja ao longo dos séculos. Desde perseguições externas até crises internas, a imagem desse inimigo mostra como a Igreja foi e continua sendo testada em sua fé e resiliência. O dragão, com suas múltiplas cabeças, representa forças de divisão, corrupção e decadência que desafiam a unidade e o propósito sagrado que a Igreja busca manter. No entanto, a mulher não cede. Ela personifica a fortaleza espiritual, a força interior que, apesar de todas as tentativas de destruição, mantém sua luz acesa. Essa imagem poderosa nos convida a refletir sobre o papel da fé na sociedade moderna, onde a busca por sentido é constantemente confrontada por dúvidas e adversidades. A mulher vestida de sol, como símbolo da Igreja, inspira uma resistência serena e uma esperança contínua. Ela nos lembra de que, assim como a Igreja, podemos enfrentar nossas próprias batalhas e desafios com a mesma firmeza, sabendo que, ao buscar uma conexão com o divino, encontramos forças para resistir e iluminar o mundo à nossa volta. Ao longo dos séculos, a imagem da mulher vestida de sol tem sido compreendida por muitos como um símbolo que vai além de figuras específicas, representando a própria humanidade em sua busca incessante por redenção. Em um nível mais profundo, ela espelha a nossa jornada espiritual coletiva, marcada por conflitos, escuridão e, finalmente, pela esperança de um renascimento. Em sua essência, a mulher vestida de sol nos lembra da luta universal que todos travamos entre luz e trevas, entre nossos impulsos mais nobres e nossas inclinações destrutivas. Ao representar essa humanidade sedenta de luz, a mulher expõe uma verdade fundamental sobre a nossa condição. Estamos sempre em busca de algo maior do que nós mesmos, algo que possa preencher o vazio existencial e dar sentido às nossas vidas. Vestida com a luz do sol, ela simboliza essa aspiração por uma existência plena e iluminada, uma vida guiada pelo Espírito, pela sabedoria e pela compaixão.
A presença do sol não apenas a reveste, mas a define como um ideal de pureza, de bondade e de transcendência, lembrando-nos de que a verdadeira iluminação vem de dentro e exige esforço e coragem para enfrentar as nossas próprias sombras. O dragão que a persegue representa os obstáculos que se interpõem em nossa busca por redenção. As tentações, os medos e os erros que, vez ou outra, ameaçam nos afastar desse caminho. Essa batalha cósmica, expressa em um nível espiritual, ecoa os conflitos que vivenciamos na realidade diária, onde estamos continuamente divididos entre ceder à nossa natureza inferior ou lutar por uma vida mais elevada. Nesse sentido, a mulher vestida de sol não é apenas um símbolo externo, ela é um reflexo da nossa própria luta pela redenção e pela superação das forças internas e externas que tentam nos arrastar para baixo. Ao contemplar essa figura, somos levados a perceber que a busca pela luz é inerente à nossa condição humana. Ela nos chama a lembrar que, mesmo em momentos de escuridão, temos em nós o potencial para nos elevar, para transcender e para encontrar, por fim, a paz que buscamos. A mulher vestida de sol nos ensina que a redenção não é apenas uma promessa celestial, mas um processo pessoal e coletivo, uma jornada que começa dentro de cada um de nós. Para muitos estudiosos da psicologia profunda, a mulher vestida de sol transcende o âmbito da religião e se conecta diretamente ao que Carl Gustav Jung definiu como o inconsciente coletivo. Dentro dessa perspectiva, ela representa um arquétipo fundamental, um reflexo das imagens e símbolos que emergem das profundezas da psique humana e que são compartilhados por todos os seres humanos. Em sua essência, a mulher simboliza o arquétipo da Grande Mãe, a figura protetora e geradora de vida que, ao longo da história, aparece sob diferentes formas e nomes em diversas culturas. Essa conexão com o inconsciente coletivo indica que a mulher vestida de sol não é apenas um símbolo religioso, mas um elemento psicológico universal que ressoa com experiências humanas básicas. A luta pela luz, pela segurança e pela redenção em um mundo cheio de incertezas. Como arquétipo feminino, ela traz à tona as qualidades de cuidado, compaixão e proteção. Valores que são fundamentais para a sobrevivência e para o desenvolvimento da consciência humana. Vestida de sol, ela não apenas irradia luz, ela se torna a própria luz, um farol que guia o inconsciente até a superfície, desafiando-nos a integrar as sombras que resistimos em confrontar. Ao examinar o simbolismo do dragão que a persegue, vemos também uma representação das forças destrutivas do inconsciente, as quais Jung chamou de sombra. Esse dragão é uma manifestação dos medos, das compulsões e dos instintos reprimidos, que, se não forem confrontados e integrados, podem nos dominar. A mulher, nesse contexto, não é apenas perseguida pelo dragão. Ela representa o potencial de enfrentamento e de redenção, a capacidade de olhar para o próprio abismo e, ao invés de ser consumida, encontrar sabedoria e equilíbrio ao trazê-lo à consciência. A mulher vestida de sol nos convida, então, a uma jornada de autoconhecimento. Ela reflete o processo de individuação, no qual o indivíduo enfrenta e assimila seus aspectos inconscientes, trazendo luz à escuridão interna. É um processo que exige coragem e perseverança, pois confrontar o próprio dragão é uma tarefa árdua e contínua. No entanto, é somente ao olhar para essa figura que nos recordamos de nossa capacidade inata de transformação, um poder que repousa no fundo de cada alma humana, aguardando o momento de despertar. A imagem da mulher vestida de sol é também uma poderosa representação da batalha eterna entre luz e escuridão. Vestida com a luz do sol, ela se apresenta como um símbolo do conhecimento, da sabedoria e da pureza que iluminam as sombras.
Mas sua figura não está completa sem o dragão que a persegue, uma entidade sombria, ameaçadora, que incorpora o caos e a destruição. Juntas, essas duas forças simbolizam o conflito cósmico que não só ocorre no plano externo, mas reflete também uma luta interna que cada indivíduo experimenta em sua própria jornada. A luz que envolve a mulher evoca a ideia de iluminação espiritual, algo que surge não de uma perfeição inata, mas do esforço constante para superar a escuridão. A mulher é uma metáfora para a consciência que emerge, camada por camada, dos recônditos do inconsciente, resistindo às forças que tentam levá-la de volta ao estado de caos primitivo. Jung nos lembra que a verdadeira luz nasce apenas quando somos confrontados com a escuridão, e a figura da mulher reflete essa dinâmica essencial. Uma presença luminosa que só pode ser compreendida em relação à sombra que a cerca. O dragão, por sua vez, é a personificação das forças destrutivas que residem tanto fora quanto dentro de nós. Ele é a sombra coletiva, o conjunto de impulsos e medos que, se não forem confrontados, têm o potencial de dominar a psique humana. Esse embate entre a mulher e o dragão espelha o conflito psicológico entre o ego e a sombra, onde o primeiro deve continuamente reforçar sua luz, enquanto o segundo busca dominar e submergir a consciência. Esse símbolo do dragão transcende culturas e aparece em diferentes mitologias, sempre como uma força que o herói precisa enfrentar para alcançar a verdadeira sabedoria. A luta entre a mulher e o dragão, então, é uma metáfora universal para o desafio da humanidade. Enfrentar o que há de sombrio e destrutivo em si mesmo para alcançar a redenção. Esse é um processo de autotransformação que Jung chama de individuação. Uma jornada em que a luz só se fortalece quando aprendemos a confrontar e integrar as partes sombrias de nosso ser. A mulher vestida de sol nos convida a refletir sobre a força necessária para essa jornada, lembrando-nos de que, por mais poderoso que o dragão pareça, o potencial para a luz e a redenção está sempre ao nosso alcance, esperando para ser despertado. No simbolismo profundo da mulher vestida de sol, vemos uma representação arquetípica da busca pela verdade, da iluminação como um processo de autoconhecimento e de descoberta interior. Vestida de luz, a mulher reflete a ideia filosófica de que o conhecimento não é algo que possamos adquirir de maneira passiva. Ele exige uma busca ativa e corajosa, um compromisso com a verdade que resiste a todas as forças de escuridão e ignorância. A luz que a cobre não é um dom fácil, mas o resultado de um caminho de resistência e de autossuperação. Jung nos ensinou que a luz, como símbolo, representa não apenas a razão ou a consciência superficial, mas a claridade profunda que advém da união dos aspectos conscientes e inconscientes de nossa psique. A mulher vestida de sol, nesse sentido, simboliza a consciência total, aquela que foi conquistada por meio de batalhas internas, pela superação das sombras e pela assimilação do que é inconsciente. Ela representa a filosofia viva, o ideal de sabedoria prática e acessível, que desce até os aspectos mais profundos da alma humana e emerge renovada, brilhando com uma luz que nos guia em tempos de incerteza. Sua imagem nos leva a refletir sobre o valor do autoconhecimento, um processo de iluminação interior que nos desafia a encarar nossas contradições, nossas falhas e nossas sombras. A mulher vestida de luz, ao mesmo tempo que simboliza pureza, reflete também a complexidade humana, uma verdade que não é simplista, mas multifacetada. Ao buscarmos a luz em nós mesmos, estamos de fato nos aproximando de um estado de clareza que transcende as dualidades de bem e mal, luz e escuridão, e nos leva a uma compreensão mais profunda e unificada de nossa própria essência.
Para Jung, a busca pela verdade filosófica é, em última instância, uma busca pela individuação. Um processo em que o indivíduo se torna completo ao integrar suas polaridades internas. A mulher vestida de sol é, assim, um farol que nos chama a essa jornada de autocompreensão e transformação. Ela representa a possibilidade de nos tornarmos inteiros, de transcendermos as limitações da escuridão e da ignorância, e de alcançarmos uma verdade que é tanto pessoal quanto universal. Ao contemplar essa imagem, somos inspirados a continuar buscando a luz em nossas próprias vidas, mesmo quando a escuridão ao redor parece avassaladora. Na figura da mulher vestida de sol, encontramos uma visão de esperança em tempos de caos, um símbolo de resiliência e de renovação que transcende as eras e se dirige ao nosso presente. Vestida de luz, ela surge em um cenário de batalha, perseguida por forças de destruição, mas permanecendo firme. Sua imagem nos fala sobre a capacidade humana de resistir e sobre o poder da esperança, mesmo quando tudo ao redor parece mergulhar na escuridão. Assim, ela se torna uma metáfora para a coragem e a fé, lembrando-nos de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há uma possibilidade de redenção. Para Jung, símbolos como esse têm um impacto duradouro sobre a psique, pois representam arquétipos universais que todos compartilhamos. A mulher vestida de sol é um arquétipo de renovação, de uma fé que perdura e de uma luz que persiste, mesmo quando ameaçada. Em seu simbolismo, encontramos uma mensagem de que as crises não são apenas destrutivas. Elas são também oportunidades para recomeços e para transformações profundas. Ela nos ensina que a esperança não é passiva, mas uma força ativa, algo que requer nossa ação e nossa determinação para sobreviver. Sua imagem nos encoraja a ver que na busca pela luz encontramos uma nova visão de nós mesmos e do mundo. Essa busca constante e dinâmica nos prepara para enfrentar tempos incertos, reavivando nossa força interior e nosso compromisso com o bem. Ao contemplar a mulher vestida de sol, somos convidados a refletir sobre como podemos iluminar nossas próprias vidas e as vidas ao nosso redor. Em meio às dificuldades e à escuridão, ela nos lembra de que a luz está sempre ao alcance, aguardando para ser despertada em nossa própria essência. Ao desvelarmos o significado da mulher vestida de sol, somos levados a reconhecer que ela representa algo profundamente enraizado em cada um de nós. Ela é a imagem de nossa própria capacidade de resistir e transformar, de encontrar significado mesmo nas sombras e de buscar sempre a luz. Como Maria, ela nos lembra do poder da compaixão e da proteção. Como símbolo da Igreja, ela personifica a fé comunitária e, como representante da humanidade, ela reflete nossa busca universal por redenção. Ao mesmo tempo, a mulher é um convite a uma jornada interna, onde somos chamados a confrontar nossas próprias sombras e a caminhar em direção à individuação. Em última instância, sua imagem nos ensina que, por mais escuras que sejam as circunstâncias externas, o potencial para a luz e para a transformação reside em nosso próprio interior. Ao contemplar essa figura, podemos nos inspirar a renovar nossa fé e nosso compromisso com a verdade, com a sabedoria e com o amor. Se você deseja descobrir mais sobre histórias como esta, que tocam as profundezas da alma humana, inscreva-se no canal e junte-se a nós em futuras explorações. Cada símbolo, cada história, traz uma nova perspectiva sobre como podemos iluminar nossas vidas em tempos de escuridão.